que percorre a eternidade. O Deus Criador que faz da morte vida, da alegria força. Soberano Rei que quebra as correntes, pra ser tua expressão de graça e coragem, embaixador do amor. Através
Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada porque a Tua presença está aqui. Obrigada porque a Tua presença tem nos acompanhado, Senhor. Obrigada porque esse é o nosso penúltimo culto online, Deus. Muito obrigada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nos ensina a reconhecer quem Tu és. O Senhor é a forte voz. O Senhor é o soberano Rei. O Senhor é nosso amigo. O Senhor é o teto quando chove. O Senhor é a nossa esperança, Deus. Nos ensina a reconhecer quem Tu és, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E quando nós passarmos por adversidades, quando nós passarmos por problemas, que nós possamos relembrar quem o Senhor é. E muito além disso, Senhor, volta os nossos olhos para Ti, Deus. Que nós possamos reconhecer que o nosso lugar é na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
A minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem
coração esteja ansioso para planejar as coisas e a gente fica preocupado em faltar coisas, faltar logística, o que mais te pedimos, Jesus, é que não falte a tua presença. Amém, Jesus. Que não falte a presença de Jesus. Pode faltar tudo, mas que não falte a presença de Jesus. Amém. Que o nosso louvor seja esse anseio pela presença dele. É só você ficar, Jesus. É só você ficar. Amém. Amém. Eu imagino Isaías falando assim: se fendesse o céu e se o Senhor descesse. Sabe, um clamor no coração tão impactante, tão forte. Uma expectativa de, sabe? Vem porque eu não dou conta. Vem porque as minhas mãos já estão cansadas. Vem porque o meu coração já está abalado. Vem porque é só o Senhor. Não tem mais nada, cara. Não tem mais nada que nos satisfaça. Não tem mais nada que enche o nosso coração. Será que a gente pode continuar cantando ó, se fendesse? Será que pode ser o clamor do nosso coração? Vem, Senhor. Faz em nós no dia 2, faz em nós hoje. Nós não queremos esperar até dia 2, faz em nós hoje. Nós te precisamos hoje. Nós ansiamos pela tua presença hoje. Nós não queremos esperar até dia 2. Aquece o nosso coração hoje. Essa postura de buscar o Senhor. Por favor, eu sei que isso é um culto online, eu sei que a gente está distante, mas eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que isso não é uma cultura. Isso aqui é o Deus onipotente e onipresente, querendo ultrapassar as barreiras desse lugar e te encontrar. Ultrapassar os limites do templo e te encontrar através da pessoa de Jesus. Eu preciso que você dê esse passo. Eu preciso que você ande um pouco mais. Por favor, não seja um espectador nesse momento. A palavra fala que você também é sacerdote. Erga um altar de adoração na sua casa. Se você tem línguas, ore em línguas. Se você tem uma nova canção dentro do seu
seu coração, começa a proclamar isso. Começa a dizer o quão Ele é bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és magnífico. Tu és o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Jireh, que é suficiente para nós. Tu és Deus bondoso, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso abrigo no deserto. Tu és a nossa água viva quando temos sede. O Senhor é a sarça no deserto, mas o Senhor também é um vento calmo no meio da tempestade. Toca os meus irmãos agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com você. Vocês estão felizes, gente? Eu acho que o pessoal não ouviu nada. Vocês podem fazer um pouco mais alto? É isso aí, muito bom. Eu preciso de um favor do pessoal da técnica. O meu celular, por favor. Alguém acha aí pra mim? Também, obrigado. Gente, muito feliz. Hoje é dia 19. Faltam quantos dias? Eu me perdi. 13. Obrigado, querido. Faltam 13 dias. Quem está animado aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem sido bom, gente. Não tem? Não tem? Tem sido bom. Ele tem sido misericordioso. Ele tem sido fiel. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o nosso penúltimo culto online, como já foi dito. Confesso que um pouco, não é aflito a palavra. Alguém me ajuda aí no português com a palavra. Ansioso, mas também não é um ansioso. Também é um pouco de cada, vai. Porque é muito louco aquilo que Deus está fazendo. Hoje, Pepe mandou uma mensagem num grupo que a gente tem. E Pepe, se você estiver assistindo, um abraço, a gente te ama. E ele falando das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. E eu comecei a contar as coisas que estão acontecendo aqui. E Deus não tem essa barreira, saca? Essa barreira temporal, essa barreira local. Ele ultrapassa os limites. Eu posso dizer que Deus viaja nas ondas agora da internet para chegar na sua casa. Porque eu posso trazer uma mensagem aqui que seja uma mensagem muito boa para você, mas é só a palavra revelada de Deus entrando no seu coração que é o que vai fazer a diferença. A palavra, como se Deus colocasse uma luz, igual tem um monte de luz na minha cara aqui, e eu não enxergo nada. É como se Deus colocasse essa luz sobre a palavra. E eu queria orar com vocês. A gente vai orar bastante, tá? Me perdoa. Você que não gosta de oração, nem que gosta de falar com o irmão do lado. Eu sei que não tem aqui gente aqui, mas fala com o irmão do lado aí, manda mensagem pro irmão, finge que ele está do lado. Ou grita pro irmão do lado aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso conosco. Ô Senhor, fala os nossos corações, Pai. Fala os nossos corações, Pai. Nós queremos te ouvir. Não queremos ouvir a palavra do servo, que seja a palavra dele, mas que seja a palavra do Senhor, Pai. Que seja a tua palavra, Pai, na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente recebeu uma palavra de uma irmã muito querida, e eu queria ler para você
E ela começa com a seguinte frase: eu vi uma estrada, e no entroncamento de outra estrada, haviam 2 saídas. Uma indo para o interior e outra indo para São Paulo. Muitas vezes nós estamos nessa estrada e não lemos as placas, não damos atenção ao que Deus está falando e seguimos nossa intuição por um caminho. Só que esse caminho não é o melhor de Deus. E toda estrada tem um retorno. Quanto mais você se distancia do seu propósito, mais você se machuca. Mais você se frustra. E o tempo todo acende uma placa luminosa de Deus escrita retorno. Quanto mais você caminhar nesse caminho, maior será a volta. Pare de seguir o seu achismo. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que as pessoas não gostam de mim. Não siga o seu achismo. Olhe para o letreiro luminoso que Deus acende no seu caminho. Filho, eu te amo. E pega o retorno. Amém. Amém, gente. Palavra muito boa para a gente meditar naquilo que Deus está falando com a gente. Deus tem falado palavras, Deus tem trago sinais, Deus tem mostrado o quão Ele é amoroso conosco. E Ele se revela dentro dessa multiplicidade de palavras. Eu queria começar lendo com vocês Josué capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Josué capítulo 3. É um texto longo, não tem telas para você, eu queria que você abrisse realmente a sua Bíblia, tá bom? Já faz 19 meses que nós estamos nos reunindo online. Faz já algum tempo que nós não temos os cultos presenciais. Eu confesso que olhar para essas câmeras às vezes é até comum para mim, já me acostumei. Me desacostumei com pessoas e acostumei com as câmeras. Mas desde que a gente esteve desde que a gente esteve nessas transmissões online, nós nunca estivemos tão perto do retorno. A gente nunca esteve tão perto um do outro. E o que Deus tem me falado é esse texto de Josué, capítulo 3. Se você é familiarizado com a história bíblica, você vai perceber que Deus tira o povo do Egito, o povo dele do Egito através de Moisés. E durante essa jornada, o povo se rebela contra Deus. 40 anos no deserto se passam. E Moisés morre. Não entra na terra prometida. Mas Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus fala para Josué assim: seja forte e corajoso, você vai liderar o povo. Toma o B.O. Toma o B.O. do povo. E Josué, capítulo 3, eles estão a um passo de atravessar o Jordão. É como se eles estivessem à porta daquilo que Deus iria fazer. Eu sinto que nós estamos mais ou menos assim, às portas de algo grande que Deus vai fazer. E eu queria ler do 5 em diante. Josué 3, 5. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca e foram à frente do povo. Versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, o seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os feruzeus, os girgazeus, o povo tudo lá ele ia expulsar. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão
E os sacerdotes levaram a arca da aliança, foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava as margens. Assim que os sacerdotes levaram a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. E se começou a acumular uma grande distância de lá perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão. Imagina você ali na comitiva dos sacerdotes de Josué. Josué pega e fala assim: então, vocês vão levar a arca, parar com a arca nas costas, na frente do rio, e o rio vai secar. Aí você fica assim: como assim? Não faz sentido. Tô certo, gente? Tô errado? Reajam aí para mim saber se vocês estão... Obrigado. Eu consigo imaginar a nossa semelhança nesse contexto. Porque o primeiro ponto é que, para nós, parece que fazem 40 anos que a gente não tem culto presencial. Tô errado? Manda no chat aí se eu tô errado, por favor. Parece que fazem 40 anos, parece que o deserto inteiro passou e eu não vi o culto presencial. Mas de repente, opa, nós vamos atravessar. Nós estamos perto de atravessar. Nós estamos próximos desse lugar. Segundo ponto, existe um apontamento de Deus para nós. Existe uma promessa de Deus para nós. É como se... deixa eu ver até onde a câmera me pega aqui. É como se tivesse lá, como se Israel tivesse lá e eu tivesse aqui. Eu preciso dar um passo em direção, porque Deus já me direcionou para aquele lado. Deus já tinha me direcionado o povo para a terra prometida, e aí ele pega e fala assim, ó, vocês têm que atravessar. Josué, guia o povo aí, vamos que vamos, santifiquem-se. E esse é o terceiro ponto, santifiquem-se. Existe uma necessidade de um processo de santificação. Então o primeiro ponto é que nós passamos por um tempo de deserto, mas há uma esperança ali na frente, certo? Que é o segundo ponto, existe uma promessa ali na frente que nós vamos alcançar. E a palavra fala em 1 Coríntios 2 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, é como se algo grande, espetacular de Deus, precioso de Deus, estivesse ali. E a gente precisa alcançar. Só que o terceiro ponto condicional é santifiquem-se. Santificação é separação. É como se Deus falasse assim, então, tem um porém aí. Você precisa olhar para mim. É como se o nosso foco aqui, imagina aqui o foco das câmeras, eu estou olhando para todos os lados. Deus manda eu olhar só para cá, ó. Foca em mim. Esse é o processo de santificação. É o focar em Deus. É o abandonar todas as outras coisas para focar em Deus. E a gente vai falar um pouco mais. Guarda esse ponto aí. Quarto ponto. A gente ainda precisa atravessar o Jordão. E o mais legal para mim desse texto é, a arca tem que ir na frente. Eu não posso atravessar se a presença de Deus não for na frente. Amém? Amém. Vamos lá. O tema de hoje é o reino, o jardim e a árvore. É meio bizarro, né? Meio desconexo. O que ele está falando? Reino, jardim, árvore. Esse Jones é maluco. Para mim explicar para vocês esses três elementos, eu quero que você imagine. Imagina aí a maior casa que você já visitou.
Casa grande, é quase uma fazenda. Consegue imaginar a casa? Consegue imaginar a casa, povo? Consegue? Maior casa que você já viu. Imagina aí a maior casa que você já viu. Eu tenho certeza que dentro dessa casa tem uma árvore e um jardim. Não tem? Beleza, guarda aí. Guardou a imagem? Faz uma captura de tela aí na sua cabeça. Dá um print na sua mente aí, na sua visão que você teve aí. Eu queria ler Lucas 17, no verso 20. Porque a gente vai falar do primeiro tópico aí desse título, que é o reino. Eu falei o reino, né? Eu falei a casa. O reino. Obrigado. Lucas 17, capítulo 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, presta atenção nisso aí. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Essa é a versão da NVT. A NVI diz, está no meio de vós. Em outras versões diz, está dentro de vocês. A gente está falando de reino, e eu queria dar um contexto rápido aqui para você. Abre para mim Atos 13. Vai abrindo aí enquanto a gente conversa. Atos 13. Na época de Jesus não existia esse sistema político que existe hoje, certo? É isso aí, obrigado, responde. Certo, não existe esse sistema. Por quê? Porque existia um sistema imperial. O Império Romano dominava sobre o reino de Israel. E o reino de Israel você conhece, de lá de trás, Samuel, reis, crônicas. Toda a história bíblica vai se desenhando a partir do povo de Deus, que pede um rei, e aí vira uma confusão. Vem Saul, depois vem Davi. E Davi é o cara que é chamado o cara segundo o coração de Deus. E ele foi o rei. Vamos chegar lá. Se você abriu em Atos 13, eu vou abrir na minha Bíblia aqui também, que é o tempo de você abrir. O texto está longo, me ajuda aí. Se você está dormindo, levanta, dá uma volta na sala, dá um rolê, pega um café e vamos ler o texto. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Tá aí um bom nome para você pôr no seu cachorro. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até a Antioquia da Pisídia. Só nome top. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei, dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. É tipo Assembleia de Deus. Você tem a oportunidade agora, o irmão Paulo tem a oportunidade para trazer a palavra, e o irmão Paulo traz a palavra. Paulo ficou em pé, levantou e disse: homens de Israel e gentios temente a Deus, ouçam-me. Imagina o Paulo falando, você deve arrumar uma postura assim, tá ligado? O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram no Egito. Então, com o braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois Deus lhes deu juízes para governá-los, até o tempo do profeta Samuel. Então, Josué entrou na terra prometida, e aqui Paulo está explicando o contexto histórico. Paulo está fazendo uma repescagem na Bíblia, porque todo mundo ali tinha o conhecimento, a galera da sinagoga. E aí ele vai trazer mais entendimento. Vamos lá. Então o povo pediu um rei.
E lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o, parêntese, ele já trouxe para Jesus. Então ele está falando do reinado de Israel, e agora ele vem trazer para o rei, que é Jesus. Vamos lá. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que concedeu a Israel conforme a sua promessa. Antes da sua vinda, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo o seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Eu não sou, mas ele vem em breve, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e vocês gentios temente a Deus, esta mensagem da salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e os seus líderes não reconheceram. Em vez disso, condenaram. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou entre os mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que tinham o acompanhado na Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. E nós estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova, a promessa feita aos nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós e os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. E é isto que o segundo salmo diz a respeito dele: você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia a Davi, ele disse. Em outro salmo ele explicou de modo mais direto: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência de Davi, porque Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados. É uma referência a outra pessoa, a quem a Deus ressuscitou, cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não seja aplicado em vocês a palavra dos profetas. E aí ele continua. É um texto longo, mas é um texto muito importante. Por quê? Porque Paulo pega esse contexto todo e traz aqui, assim, ó, revela para os caras. Paulo mastiga toda a palavra bíblica, toda a história de redenção e faz assim, ó, e entrega na sinagoga. Depois disso, até os irmãos dão mais oportunidade para Paulo falar. Mas onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar que o reino que é declarado por Jesus é um reino que faz muito sentido para aquele povo, porque eles estão debaixo de um reino. Eles esperavam um Messias meio espartano assim, guerra! Imagina Jesus fazendo isso. Jesus vem contrapor essa ideia de reino e vem apresentar um reino diferente. E essa é a grande chave. Por quê? Porque eles acreditavam em tudo aquilo que as promessas diziam, que a palavra dizia. Vamos ir um pouco mais profundo. Ponto número 1, anota aí se você está anotando. Eu tenho uma sugestão, se você não está anotando, anota, porque às vezes eu dou umas viajadas e abro uns parênteses muito loucos. Me perdoa, mas é assim.
O Antigo Testamento, ponto número 1. O Antigo Testamento sempre aponta para Jesus. Faz sentido? Existe uma porção de referências dentro desses textos que a gente leu. Salmo 2, Isaías 55, Salmo 16. Se a sua Bíblia tem aquelas coisinhas embaixo, a minha não tem. Para ver as referências. Vai lá no texto original, vai lá no texto referenciado. Vai ler o profeta Isaías, vai ler os Salmos, vai ler Jó, para ver o quanto da referência de Jesus tem nesses textos. Quando eu leio a Bíblia com essa ótica, os meus olhos se abrem. É como se eu trocasse de óculos. Você já teve um óculos que, tipo, você enxerga bem, meia boca? Aí você troca de óculos e fala assim, uau! Ou só quando você lava, né? Você lava o óculos e você fala assim, nossa, eu estou vendo, eu posso ver as multidões. Brincadeira. Porque você realmente troca a lente. Eu quero que você abra aí comigo em Atos 9. Você estava no 13, pula para o 9 aí, está pertinho. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu já abri a minha aqui, eu quero falar um pouco sobre mim. E como essa experiência de abrir os olhos é importante para nós. Eu lembro claramente, eu já usei essa expressão outras vezes, acho que o pessoal que está em call comigo, eles já veem mais eu falar sobre isso, que eu troquei os meus óculos, né? Já falei isso. E eu lembro do dia que isso aconteceu. Eu lembro da experiência que eu tive com Deus. E comentando com uma pessoa ontem, eu falei assim, cara, a experiência que eu tive com Deus foi tão forte que eu tive um entendimento da obra de Jesus e da minha parte, do que eu recebi, daquilo que eu ganhei de presente, daquilo que Ele me entregou. Sabe? Os meus óculos, porque assim, muitas vezes você está aqui, no culto, o culto está maneiro, o culto está legal, mas você não está legal, a experiência do culto não está legal, a banda está meio chata, aí a luz dá errado, aí o Lore não consegue falar, fica em loop muito louco, aí você desiste, você fala assim, eu não queria ouvir mesmo o Lore mesmo. Porque o seu coração está com uma ótica que talvez seja a ótica da tela. Porque, gente, é uma tela. Certo? Uma tela 2D. Você vê o Lore, você vê o Rui, você vê a gente aqui, a banda, a câmera mexendo, pá. Mas é uma tela. Agora, quando você troca esse óculos e você fala assim, não, isso não é uma tela. Isso é adoração a Deus. Isso é a palavra de Deus. Aqui, ó, os caras estão falando da palavra de Deus. Palavra viva e verdadeira de Deus. Eu troquei o meu óculos. Deixei de enxergar a tela para enxergar a palavra viva de Deus. O Anésio falou hoje de manhã, eu deixei o Logos para lá para pegar o Rema. Sabe? E eu queria ler com você... já perdi o texto. Atos 9, 17. Na minha vida foi assim. Eu lembro da experiência que eu estava com o coração quebrantado. E meus olhos foram abertos. E ontem, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu comecei a chorar, cara, muito forte assim em casa. Porque esse texto aqui fala da transformação de um homem. Mas ele também falou da minha. Ananias foi e encontrou Paulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão, olha isso, velho. Olha a importância, abri um parênteses de novo no meu parênteses, mas olha a importância
de você receber os irmãos, de você receber a palavra que alguém te traz. Irmãos cheios de Deus vêm até você, não ignora não, recebe. Porque Ananias estava com medo, mas o Senhor entregou uma revelação de que Paulo tinha sido encontrado por Jesus. E ele foi lá. E aí ele tira o medo e chama de irmão. Porque, velho, Paulo devia ser treta pros caras. Paulo devia ter medo de Paulo, sabe? A galera devia ter medo. Aí de repente vem Ananias e chama de irmão. Fechando parênteses, vamos de novo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Eu espero que esse trecho toque você. Porque quando a gente 4 capítulos depois, o mesmo Paulo chega na sinagoga e fala assim: ei, Jesus. Diferente, né? Por quê? Porque os olhos dele foram abertos. Segundo ponto. Primeiro ponto era, o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus, parênteses, olhos abertos. Segundo ponto, existe perdão dos pecados em Jesus. Fala comigo aí, existe perdão dos pecados. Já tá bom, obrigado. Era só para eu tomar uma aguinha mesmo. Agora que nós somamos esse texto na nossa jornada aqui, Paulo também prega para os antioquianos, Antíoques, sei lá, para os caras lá, o perdão dos pecados. Porque se você olhar aqui, ó, 38, há perdão para os pecados por meio de Jesus. Não é pela lei, mas é por Jesus. Pela graça e pela misericórdia de Jesus. Quem foi muito perdoado, muito ama, como diz a música. Paulo tinha propriedade. Sabe por quê? Porque ele foi muito perdoado. Sabe por que Paulo entendia que havia perdão de pecados? Por quê? Porque ele tinha sido perdoado. Você é perdoado em Jesus. Os seus pecados não estão mais presos, você não é mais preso por isso. Em Jesus há redenção e remissão de pecados. Hoje eu posso falar isso porque eu sinto que os meus pecados são perdoados. Paulo pode falar e a Escritura pode te revelar, pecados são perdoados. Você não é um caso perdido, seu irmão não é um caso perdido, seu filho não é um caso perdido, sua mãe não é um caso perdido, seu pai não é um caso perdido. Por quê? Porque Deus restaura. Caiu a água. Amém. Glória a Deus. Água viva. Molhou toda a Bíblia. Glória a Deus. Jesus, terceiro ponto. Vamos lá. Jesus é para o pessoal acordar aqui também. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. É bem claro para mim que o que Paulo está querendo dizer aqui não é que, poxa, vai vir algo grande ainda. Não. Já veio. Já morreu. O cumprimento da promessa é Jesus. Apocalipse 5, no versículo 11, diz: então eu olhei, olha a revelação de João, cara, que bizarro. Então eu olhei novamente,
e ouvia vozes de milhares e milhares de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, digno de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Essa promessa, essa é a nossa promessa. Jesus em nós, a esperança da glória. Posso te dar uma boa notícia? Jesus vive. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a promessa revelada. Jesus vive. Quarto e último ponto. Os judeus esperavam uma redenção política. Mas eles encontraram alguém um pouco diferente. Eles esperavam alguém que fosse lutar por eles, guerrear por eles. Não alguém que fosse morrer por eles. João 18:36. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. Pilatos responde: então você é rei? Jesus responde: você que diz. De fato, nasci e vim para o mundo testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Até Pilatos fica chocado, porque não faz sentido. Você diz rei, mas você está morrendo. E aí? Qual a fita? Você é maluco? É aqui que Jesus confirma todo o ministério. É aqui que ele sacramenta a vinda do Filho do Homem, se entregando. Parece meio sem sentido, a gente às vezes fica como Pedro. Por que será, né? Será que Jesus morreu mesmo? Será que... Quando Jesus reaparece para Pedro, os olhos dele foram abertos. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, Pedro prega. E muitas pessoas se convertem. É engraçado pensar porque a gente imagina que as respostas da nossa vida estão em nós mesmos. Na nossa meditação, na nossa reflexão, que a nossa alma, que a gente vai encontrar esperança em alguma pessoa, em alguém, que a gente vai encontrar esperança num emprego, numa faculdade, numa igreja. A gente fica preenchendo a nossa vida com vários ismos, com várias ideologias, com várias coisas, para tentar sanar essa resposta que é só Jesus que dá. Essa resposta, que não é uma resposta cara, é uma resposta no coração. É uma resposta no entendimento, na alma. O reino de Deus e aí entra a nossa parte no reino de Deus, é que é esse entendimento que nos move. Essa é a raiz é Jesus. A raiz não são as coisas desse mundo. A música que a gente cantou hoje de manhã, as coisas desse mundo não são nada diante dele.
É como se faltasse algo. Você fica se perguntando, não sei se você fica se perguntando, mas você olha para a pessoa está tão vazia. Tão vazia, tão vazia. Aí você fala assim, caraca, falta Jesus na vida dessa pessoa. Quando Jesus fala aqui sobre o reino de Deus, ele está falando sobre esse entendimento. Eu comecei falando para vocês imaginarem a casa, né? E essas são figuras de linguagem para a gente ter um entendimento, mas essa casa é o reino de Deus. Porque é quando esse encontro acontece, sabe? É quando há uma interferência de Deus na história. É quando céus e terra se encontram. Aí é a ação do reino de Deus. Não é uma ação humana, não é uma ação mecânica, não é uma ação... É uma ação revolucionária. Mas não revolucionária como a gente entende. Revolucionária como Deus entende. Esse é o reino de Deus. Essa é a casa. Porque a casa, ela tem uma figura meio emotiva. Meio apropriativa. Você olha para a casa e você fala assim, essa casa ela é confortável. Ela é uma casa habitável. Uma casa bonita. Tem cheiro, tem cor, tem gente. Tem alegria. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, e deixa eu ver o texto para mim não esquecer de nada, que eu sempre esqueço. Aqui. Mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma casa de alegria, uma casa de paz. Como é que você entra nessa casa? Você entra pelo jardim. Vocês estão imaginando aí, né, gente? Faz o esforço aí para, né, colaborar com a minha figura de linguagem. Você entra pelo jardim. Imagina aí um jardim bonito, flores, árvores, frutíferas. Em Gênesis fala que Deus vinha ter o encontro com o homem no jardim. O jardim era o lugar que Deus descia. É num encontro com Deus e numa experiência com Deus que as portas da casa se abrem. É num encontro com Deus e numa experiência que vira uma chave na sua cabeça, que você fala assim, às vezes você fala assim, eu não estou entendendo nada. Mas é isso. Tudo faz sentido como nunca antes. Estou errado? E o terceiro elemento é a árvore. João 15, Jesus se faz... Deixa eu ver se eu ainda tenho Bíblia, ou se ela molhou completamente. Acho que não vai dar para ler, não. Dá sim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, o agricultor, em algumas versões. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
Todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos, a menos que permaneçam em mim. Essa é a videira. Agora que você já imaginou a casa, você imaginou o jardim, você imaginou a árvore, você imaginou a videira. Sabe o engraçado disso? É que eu comecei a imaginar a casa. Muito de como a gente vê a igreja, não a igreja instituição, mas a igreja nós, corpo de Cristo, é esse entendimento de que existem pessoas que estão enxertadas na videira. E essas pessoas dão fruto. E essas pessoas cuidam, e essas pessoas pastoreiam, e essas pessoas amam, e essas pessoas servem, e essas pessoas trazem gente para casa, e essas pessoas fazem a comida, e essas pessoas alimentam as pessoas que chegam. Mas esses frutos que vêm da videira só podem ser produzidos se a gente estiver enxertado na videira. Uma das coisas que eu mais tenho pensado esses dias é sobre nós nos colocarmos nessa posição de nos enraizarmos em Deus, de nós deixarmos de lado as fontes que nos consomem, porque tudo que não é Deus, para perceber, te consome. Se você falar assim, o meu trabalho está me consumindo, aí você vai investigar e vai entender, por que o teu trabalho está te consumindo? Talvez você esteja fora da vontade de Deus. O meu relacionamento está me consumindo. Vocês estão firmados aonde? Um no outro? Que galho que firma no galho cai no chão. Minha vida financeira está uma bagunça. Eu comecei a trabalhar, comecei a gastar todo o dinheiro, fiz dívida, comprei uma caminhonete que quebrou. Brincadeira, eu estou viajando aqui. Mas a minha vida financeira está uma bagunça. Está firmado nos princípios? Ou está firmado nos princípios do mundo, que é só gastar, só curtir, só ostentar, só aproveitar? Existem várias opções de coisas que a gente percebe em situações que nós não estamos firmados em Deus. Nós não estamos enxertados em Jesus e no reino dele. E é isso que me motivou a falar disso para vocês hoje. Porque eu não sei vocês, mas a minha impressão, e na verdade, acredito que não seja só minha, mas a impressão que eu dei é que todos, Romanos fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo precisa desse reino subversivo aos olhos do mundo. Mas esse reino que é firmado na rocha eterna. Esse reino que não é um reino que acaba ali, daqui 4 anos. É um reino que nunca acaba. É um reino não firmado num relacionamento que acaba. Tinha uma música que eu gostava muito, dizia assim: nunca coloque a sua expectativa naquilo que você pode perder. Eu posso te dizer uma coisa:
Deus você nunca perde, porque Ele está sempre do seu lado. Paulo diz: há perdão dos pecados, há abrir de olhos, há uma nova vida. Estou aqui para te dizer que Deus vai fazer algo. São claros os sinais. A gente está olhando e está vendo o rio na nossa frente. Nós vamos atravessar. Mas nós só vamos atravessar se a gente estiver enxertado em Jesus. Se a gente botar a arca da aliança nas nossas costas. O que a Silene disse aqui é o seguinte: a volta, a retorno, ainda é tempo, ou melhor, não perde mais tempo, não perde não. Quando eu preparava essa mensagem, eu conseguia cantar uma música na minha cabeça, música que um amigo meu compôs. Como uma casa tão simples recebeu um príncipe, um amigo e um rei. Eu só consigo imaginar esse reino de Deus como essa casa simples. Essa casa que vai encher de gente. Essa casa que as pessoas estão curiosas para saber o que acontece dentro. Essa casa que as pessoas olham na frente e falam assim: meu, o que será que está acontecendo aí? Será que está passando ali? Meu, o David postou um negócio lá. Está acontecendo uns negócios estranhos. Meu, Sabrina postou um negócio de galera da quadra. Meu, engraçado que essa história é verídica. O povo na farmácia tá falando da galera. Até na farmácia, gente. E é claro que você não precisa ser da galera para viver esse reino. Mas, inclusive, a gente está muito feliz de te receber aqui, se você é de fora. Mas uma coisa que eu posso te dizer com convicção é que nós estamos experimentando viver nessa casa. Nós estamos abrindo as portas da nossa casa. Cada vez mais nós temos visto pessoas sendo enxertadas na videira, dando frutos e encontrando respostas que não tinham antes, e encontrando razões que não tinham antes. Lembra do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu acredito que Deus tem mais para nós. Nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus, para que os nossos frutos sejam a verdadeira paz, a verdadeira justiça e a verdadeira alegria no Espírito Santo. É isso que eu vim para falar para você hoje. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque há redenção e remissão de pecado. Muito obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração e do nosso entendimento para viver isso. Obrigado porque há esperança, há promessa. E a santidade que nós falamos no começo, nós encontramos no Senhor, olhando para os teus olhos, Jesus.
Nós não queremos ir se o Senhor não for. Nós não vamos se o Senhor não for. Porque nós queremos estar enxertados na videira. Nós queremos abrir a porta da nossa casa, desfrutar do jardim e estar enxertados na árvore. Esse é o nosso desejo. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Declaro mais uma vez, eu abro. Eu abro meu coração só pra ter o teu reino aqui, o teu reino aqui, assim como é no céu, seja feita tua vontade em mim, tua vontade em mim. Tu és santo.
você podia cantar mais um pouquinho com a gente. Eu abro meu coração. Eu abro o meu coração só pra ter o teu reino aqui. Só vale se for de todo o coração. O teu reino aqui, assim como és no céu, seja feita tua vontade em mim. Mais uma vez, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração só pra ter o teu reino aqui, o teu reino aqui, assim como é no céu. Vai, canta! Glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Que tempo maravilhoso. Que tempo de adoração. Que tempo de palavra. Que você pode fazer na semana.